é Dr. Milton, um homem que, nesse pouco tempo... Santa Luzia TV, o canal Oração da Provedora dos Olhos de Mossoró, Rio Grande do Norte. Padre Crisanta, este debate sobre comunicação, que ele é, aqui no auditório da Biblioteca Ney Pontes Duarte, Mossoró, Rio Grande do Norte. Dentro da área da comunicação, claro, outros setores, mas pelo espaço que a TCM sempre dá para a igreja, como a igreja é o corpo místico de Cristo, então a gente se alegra porque a palavra de Deus está sendo sempre levada, sempre esse espaço muito aberto na TCM, por isso agradeço, estou muito grato ao Dr. Milton por esse espaço. É um homem realmente muito especial, por isso foi até considerado digno de acolher o Lúcio Apostólico na sua casa, representando o Papa no Brasil. Então é uma alegria, né? E ao mesmo tempo é um desafio, porque eu não sei hebraico, mas eu aprendi que em hebraico a palavra honra e a palavra peso têm a mesma raiz. Então é uma honra estar perto de uma pessoa assim, ao mesmo tempo o peso, a responsabilidade do que dizer, né? Então quero saudar e agradecer, a irmã ainda não chegou, né? Saudar todos que estão aqui, que fazem parte da Pascom e tantos outros meios de comunicação, agentes de pastoral, seminaristas. E o objetivo é falar como a igreja vê os meios de comunicação, como a igreja trabalha. Claro, não vou mais me deter tanto a mensagem do Papa, claro que é o nosso referencial, mas como Jocelyn fez essa síntese tão bonita, tão completa, as principais ideias contidas nessa mensagem por ocasião do 45º Dia Mundial das Comunicações. Então a gente sabe que a igreja tem esse apreço, tem esse carinho, tem esse cuidado, porque a igreja entende que a comunicação vem de Deus, esse Deus que se relaciona, esse Deus que vive numa eterna comunhão de amor com o Filho, com o Espírito Santo, essa sociedade perfeita, onde tem essa interpenetração de um no outro, que a teologia dá o nome de pericorese, como uma dança, esse entrelaçável entre as pessoas da Trindade. E Jesus foi aquele que veio nos comunicar o projeto de Deus, o amor de Deus, como nós somos chamados a fazer parte desse projeto de Deus. E voltando para o Pai, Ele deu este mandato de levar a mensagem da Boa Nova a todos os povos, a todos os lugares. Então, a igreja entende que ela é enviada, ela é chamada a comunicar, a levar esta boa notícia para a humanidade. E a gente lembra São Paulo como um grande comunicador. Por feliz coincidência, feliz providência, hoje a leitura fala do encontro de São Paulo no Areópago de Atenas, que justamente João Paulo II chamou os meios de comunicação, sobretudo hoje a internet, como um areópago moderno. O areópago era o lugar onde os intelectuais se encontravam para discorrer sobre filosofia, sobre outros assuntos. E aí São Paulo entra em cena, aproveita da religiosidade deles, elogia quantos deuses eles cultuam, um altar para cada deus, até para o Deus desconhecido, e aí vai apresentar Jesus Cristo como aquele Deus desconhecido. Então São Paulo, depois de Jesus, né, que Jesus tinha aquela empatia, tinha aquele jeito de se comunicar, até como o Padre Zezinho diz uma das músicas, seu jeito simples de conversar, tocava o coração, e como Jesus tinha esse poder de entrar no coração, de cativar as pessoas. São Paulo foi este grande, por isso usou os meios da sua época, as cartas, viajou, mas a gente sabe, se São Paulo tivesse vivido na época da internet, quantas coisas ele teria feito a mais para que a palavra de Deus chegasse a todos os lugares. Então, é esta a premissa, é esta a fundamentação com a qual a igreja encara a sua missão de comunicar a boa nova de Jesus. E ao longo da história da igreja, é claro que com os avanços, a igreja às vezes tem medo de toda a modernidade, a gente sabe, né? Como é muito prudente, avalia, tenta entender primeiro para depois se posicionar, mas no geral sempre houve esta
preocupação com a comunicação. Os padres eram considerados grandes comunicadores, também numa época que não tinha microfone, não tinha os recursos, os púlpitos nas igrejas, lugares altos, de onde os padres proferiam as homilias. E tudo isso levou a igreja a considerar com muito carinho a comunicação. Por isso que na década de 60, de 62 a 65, com o Concílio Vaticano II, mais precisamente em 64, é escrito o documento Intermirífica, que quer dizer entre as maravilhas. Então a igreja reconhecia os meios de comunicação como uma grande maravilha, como uma entre tantas maravilhas com as quais o Criador nos presenteou, nos brindou. Por isso, este documento, que infelizmente não é tão conhecido, não é tão lido, curtinho, poucos números, mas naquele documento, além de falar de toda essa missão da igreja, de comunicar, também se aconselhava a ter um dia no ano em que se refletia mais especificamente sobre os meios de comunicação. Então foi em 64 e a gente está comemorando o 45º aniversário da instituição deste dia. Por isso, 3 anos depois, se instituiu em toda a igreja este Dia Mundial das Comunicações. E aí, os papas, sempre procuram mostrar o seu pensamento, apreciar, incentivar para que os fiéis católicos, mas todas as pessoas de boa vontade, que elas usem bem os meios de comunicação, que reconheçam o potencial, a riqueza, a beleza que é a gente poder se comunicar e a gente poder transmitir a verdade, transmitir a palavra de Deus. Por isso o tema deste ano tão profundo, de verdade, anúncio e autenticidade de vida na era digital.